Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e reunimos-nos em Seu nome, Pai, vos agradecendo, vos louvando, pela vida que nos concedestes e que nos permites, felizes, estarmos juntos a partir deste momento. Agradecemos a Mestre Jesus, sempre conosco, e a essa oportunidade de, com o Evangelho, Joana de Ângeles, aprimorarmos nosso aprendizado, e assim, nessa noite, viemos os pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes e que todos que se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E muito boa noite a todos vocês, boa noite aqui, a Sônia Martins, Lara, Roberto Ribeiro, Bárbara Santana Néria, Lini Souza, também, como falamos, a boa noite de vocês todos, da Bárbara, da Lini, do Ribeiro, também da Sônia Martins. E sim, com a graça de Deus, vamos iniciando mais um de nossos encontros nesta quarta-feira, agora já na metade da semana, e agradecendo sempre, por podermos estar juntos, podemos aprender um pouquinho mais com o Evangelho, aprender um pouquinho mais com o Joana de Ângeles, e vamos cumprimentando vocês, eu e Célia, aqui dando boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nosso abraço também a Judélia, a Judélia Lima, que também está aí conosco, já desejando boa noite para todo mundo, tão bom podermos estar juntos. E hoje nós vamos, dentro do capítulo 21, que fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, esse é o título. Vamos ver os falsos profetas na erraticidade. Aqueles nossos irmãos, que estão no plano espiritual, como se comportam, o que fazem, E vamos ter então essa visão que nos é dada pelo Erasto aqui, se não me engano, o Erasto realmente, que no texto do Evangelho traz então essas informações para todos nós. E nós vamos ter na sequência, Joana de Ângeles, como sempre, hoje vai falar sobre edificações duradouras, Joana de Ângeles conversando um pouquinho com todos nós, e depois nós vamos ter os nossos aniversariantes, nossa prece de encerramento, programação então para esse encontro de hoje, que segue os ditames de todos os anteriores. Então, vamos ver, vamos aproveitar o momento e já ir vendo o que nos fala o Evangelho. Evangelho que vai nos falar sobre falsos profetas na erraticidade, já no plano espiritual. Vamos ver. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos,
que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilhas tão grosseiras. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois que todas as vezes que o Espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula, aliás, bagunçou aqui, espera um pouquinho só. Acho que o vento aqui virou umas folhas que não deveriam virar. Acontece. Aqui, achei. Então, como eu estava dizendo, né? Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um Espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número de seus partidários fosse mais verdadeira do que aquela que os vê seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de os fascinar e tê-los sob sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que, déspotas públicos ou privados durante a sua vida, querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a estes ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsidiado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial.
por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se quer privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, de outra parte, está sujeito a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. Meus amigos, falsos profetas. Então falamos, mas já nesses dias estamos falando da questão dos falsos profetas que existem. A gente sabe disso, né? Porque visam mais a si e a arrecadação do vil metal do que qualquer outra finalidade. Mas não existe apenas aqui encarnados, mas sim também os desencarnados. Porque aquele que faz coisa errada por aqui, né, e tem essa característica, também vai levar, infelizmente, essa característica para o plano espiritual, ou seja, não aprendeu nada enquanto esteve por aqui, né? Não aprendeu a discernir melhor os valores e se mantém dentro daquela faixa de olhar apenas para si mesmo. E esses que estão na erraticidade, né, que estão no plano espiritual, eles procuram agir da mesma forma. Então, tantas e tantas vezes eles vão às comunicações espíritas, né, nas reuniões mediúnicas, e lá se fazem presentes, querendo se impor, e mais das vezes, como disse o próprio Erasto aí, utilizando nomes conhecidos, né, nomes, né, que todos nós conhecemos como justos. Então muitos se apresentam aí, às vezes até com Allan Kardec, com o próprio Chico Xavier, com os nomes de santo disso, santo daquilo, para, né, ali se fazerem importantes. Mas, no mais das vezes, são falsos. Porque aquele que é realmente elevado, aquele que realmente quer passar a sua mensagem de elevação, não precisa nem se identificar como esse ou como aquele, porque vai sempre falar das coisas corretas, de acordo com aquilo que a doutrina nos traz, de acordo com aquilo que Jesus sempre está colocando para nós como caminho certo a se fazer. Então não vai haver essa necessidade de chegar e dizer, porque eu sou aqui o Allan Kardec, ou porque eu sou, como lá no caso, o Batuíra, ou sou... né? Assim, já se glorificando para que seja levado mais em consideração. Devemos sim levar em consideração os princípios que eles trazem, assim como levamos aqui. Entre nós encarnados, precisamos levar em consideração os princípios que eles trazem e que cativam, porque eles exercem essa função até, vamos dizer, nefasta, tanto aqui no plano encarnado como no plano desencarnado. Não há essa mudança abrupta de um jeito para o outro, que uma única encarnação, a não ser que haja um insight extraordinário dentro de si mesmo que eleve a uma mudança, né? Como, vamos dizer assim, aconteceu com o São Francisco de Assis. A gente sabe que São Francisco de Assis, na sua juventude, ele era rico, riquíssimo, né? Então fazia, acontecia, era festas, era isso, era aquilo, até que em um estalo percebeu, foi induzido a perceber, né, da pouca efetividade da vida que ele ia levando. E aí mudou para aquilo tudo que nós conhecemos de sua obra magnífica. Então os cuidados precisam ser tidos sempre, tanto no plano encarnado com esses, né, que se arvoram e que fazem, dizem que fazem e acontece, como também nas próprias reuniões mediúnicas. Os médicos precisam estar atentos, como o próprio Erasto aqui disse, porque há muita questão de enganação que podem ser levados. E o próprio Erasto lhe disse, né? Aquele médium, naquela situação, que sempre recebe o mesmo, e que sempre se fala que é um fulano de tal, precisa tomar cuidado. Né? Tomar cuidado porque pode estar já ali fascinado, que é um dos primeiros passos para ali já ficar sendo obsidiado e só dando recados, que nem sempre são aqueles qualificados. Estamos expostos, sim, né? Tanto como encarnados como para com os desencarnados. E podemos sofrer influência, tanto aqui encarnados como no próprio meio espiritual. Vale do nosso conhecimento e da nossa vontade de fazer sempre melhor. E aí cabe a cada um de nós tomar as decisões, né? Os caminhos são nós que escolhemos, é o livre-arbítrio, como se diz.
e que o conhecimento nosso favoreça que tomemos as melhores decisões, né? É o que se espera de cada um de nós. Muito bem, então vamos aqui agradecendo a todos vocês, vamos aqui também falar agora com Joana de Ângeles, de Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles traz para nós hoje edificações duradouras, dentro do livro, né, que nós estamos aqui observando e lendo, Desperte e Seja Feliz. Hoje, então, com o capítulo número 13, esse número, né, conhecido aí. Vamos dar uma boa noite, aproveitar, não é? Aqui, olha aí, a Sandra Oliveira Vita, também a Lúcia Selim. Vamos ver que aqui no computador, olha aí, a Judélia Lima, como falamos, a Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Edmar José Bueno, Sandra Oliveira Vita, também deixando boa noite. Boa noite nossa, de todos nós, para todos vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos ver o que Joana nos fala sobre edificações duradouras. Criar frequentemente atividades novas, delegando o trabalho a outrem, por mais saudáveis que sejam as intenções, é passatempo a soldo do desequilíbrio. Toda edificação exige planejamento e reflexão, esforço e trabalho estoico, principalmente nas obras do bem. Os começos são auspiciosos e rutilantes, assinalados pelo entusiasmo como pela emoção exacerbada. No entanto, preservar e manter a ação nos dias sombrios e de monotonia constitui desafio, que nem todos têm coragem moral de enfrentar com a necessária altivez. Como consequência, as pessoas transitam de uma a outra experiência, de um a outro compromisso, abandonando-os todos sob a alegação de desentendimento. Então, quando a gente, como diz Joana de Ângeles, se propõe a um fim, né, ou seja, um empreendimento, seja ele qual for, claro que de início sempre há, né, temos os recursos, temos como fazer, temos nossas ideias, temos a possibilidade. Então, de início sempre há aquele entusiasmo, né, começar. Mas com o passar e, dependendo do projeto, se é um projeto de médio e às vezes até de longo prazo, e dependendo de como as coisas vão transcorrendo, pode vir, né, como consequência, um determinado desalento, né, aquela desatenção, e aí tudo pode se perder se não se tiver devida perseverança. Exatamente quando se tem um projeto que, como disse Joana no início, acaba se delegando tudo para os outros fazerem, e muitas vezes se esquece do devido acompanhamento, uma tendência forte como a gente sempre fala, que a maionese desande, né? E Joana diz: não são sensatos aqueles que abrem novas portas, cerrando os antigos acessos, edificam ou pretendem executar programas novos em detrimento de outros que se encerram. Considerando essa questão, Jesus referiu-se em bela e oportuna parábola, conforme narra Lucas, no capítulo 14, versículo 30. Este homem começou a edificar e não pôde acabar a obra. Joana diz: chegar ao fim de uma empresa constitui um grave compromisso, apenas conseguido por aqueles que são honestos e conscientes no ideal a que se afervoram. Os que deixam interrompida a edificação podem ser excelentes pessoas. Todavia, os seus reais interesses estão em outras motivações que disfarçam com a solidariedade. Leva adiante a tua tarefa, por mais singela se te apresente. Não a valorizes pelo volume que aparenta, porém pelos benefícios que ela propicia. Enquanto outros se transferem de lugar a lugar, permanece tu. Não deixes ruir a tua construção e empenha-te por concluí-la. Não faltam os companheiros entusiastas, hoje, que amanhã convertem em problemas longe ou perto de ti. Joana diz: ser eu mesmo sempre, no triunfo ou no insucesso, porfiando no bom combate.
O homem de bem é perseverante, sempre disposto ao trabalho que ali assumiu. Mantém-se discreto e silencia suas ações benéficas, deixando alardear os feitos, evitando, aliás, alardear os feitos e os não executados. Fomenta a esperança e não transfere cargas para o seu próximo. Atua e o seu exemplo sensibiliza os outros que passam a ajudá-lo. Não abandona o campo onde semeia a pretexto algum. Não te aflijas por eles ou com eles. Antes, segue o teu caminho e realiza a tua edificação saudável, confiando em Jesus que nunca nos abandona. A mente que capta o psiquismo superior e canaliza-o através do cérebro, vitalizando o organismo, facilmente experimenta bem-estar, desfrutando de saúde plena. Quando isso não ocorre, consome-se nas emanações absorvidas dos tóxicos que predominam na psicosfera ambiental, passando a assumir uma conduta pessimista, derrotista, naufragando em perturbações que podem ser evitadas. O universo está mergulhado no pensamento cósmico, do qual se originou e de que se nutre. És parte dele. E se quiseres manter-te em harmonia, deixa que as suas irradiações te invadam, posicionando tua mente para preservar o equilíbrio da organização de que te utilizas no processo atual da tua evolução. É o que nos fala Joana de Ângeles hoje aqui. E claro, ela fala para todos nós a respeito daquilo que nós, nossos projetos, nossos objetivos, aquilo que tentamos fazer. E claro, sempre por uma questão ou outra, nem sempre aquilo que a gente se propõe a realizar vai acontecer. Ou vai chegar até o fim, até a sua conclusão, ou concluído vai ter o sucesso esperado. Porque nesse caminho, no caminhar, nesse caminho entre a ideia, começo, a execução e a conclusão, há toda uma série provável de variantes aí que podem ocorrer a qualquer momento e muitas vezes dificultar a conclusão do projeto. Mas acima de tudo, Joana fala a questão da perseverança, porque muitos iniciam e abandonam logo as primeiras dificuldades. E a gente sabe que as dificuldades existem, vão existir para todos nós. Ninguém está imune, está isento a enfrentar dificuldades durante a encarnação e nós sabemos que estamos aqui exatamente por isso. Esses são os objetivos. Irmos aprendendo com os nossos erros e sim, irmos sempre que possível edificando aquilo que é bom. Aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para aqueles que estão conosco, aquilo que é bom, além dos nossos familiares, para o meio, para a comunidade em que nós vivemos e que, claro, dependemos também para a nossa própria sobrevivência, porque todos nós temos compromissos com o meio exterior, fora de casa, isso é absolutamente natural. Então, que perseveremos sim, que trabalhemos confiantes, mas sem aqueles eventuais exageros de projetos acima das possibilidades, contando que vai acontecer isso ou aquilo que nem sempre pode acontecer. E ficarmos atentos àqueles que nós também colocamos para trabalhar conosco, para que possam executar o melhor trabalho, a fim que o empreendimento possa ter o sucesso desejado. Então são tarefas de acompanhamento, tarefas de perseverança que todos nós precisamos ter em qualquer de nossas atividades. É o que aqui nos fala Joana de Ângeles. E hoje vamos cumprimentando os aniversariantes. Aliás, hoje é o dia do professor, então vamos aproveitar e mandar aquele abraço para todos os professores desse nosso Brasil varonil e de todo lugar que existam pessoas. Porque sempre nós estamos ensinando, sempre nós estamos aprendendo. É óbvio que desde que nós viemos nesse mundo, nós estamos sempre aprendendo. Mas por que aprendemos? E como aprendemos? Aprendemos com aqueles que estão ao nosso redor. Aprendemos primeiro, claro, o básico, essencial, fundamental, com a nossa família, com o nosso papai, com a nossa mamãe. E a gente sempre sabe que muitas vezes há limitações, porque eles mesmos tiveram limitações no passado, crescimento, isso tudo que são as variáveis para as pessoas.
né? Nós aprendemos com eles, começamos com eles, temos as primeiras lições, as primeiras orientações, e depois vamos saindo para o mundo, vamos para a escola, aprender aquilo que necessitamos para nos desenvolvermos mentalmente, socialmente, com a finalidade, claro, de nosso aprendizado, de irmos escolhendo a profissão, aquilo que mais nos toca, mais que nos deixa feliz, aquilo com que mais nós conseguimos ter um pouquinho de felicidade, ter prazer naquilo que nós fazemos. Então a escolha da profissão, a escolha do que nós vamos fazer no futuro, né, o que todos precisam fazer, é aquela escolha que fatalmente vai levar a uma satisfação do empreendimento. Porque tantas vezes na profissão que nós escolhemos, vai acabar se tornando uma profissão para o resto da vida. Então é preciso que haja alegria, que haja felicidade, que haja ali aquele estímulo para que a profissão seja útil e faça a pessoa se sentir feliz, né? E tudo isso vai passar o quê? Pelo aprendizado. E nós então, aproveitando esse momento, essa data, vamos cumprimentando todos os professores, porque todos nós somos professores, queiramos ou não, né? A família é uma professora para a vida de todos nós, assim como nós tivemos nossos pais, nossos professores, aqueles que têm os filhos são também os professores dos filhos, sem contar que aprendemos no dia a dia com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós procuramos, né, também aprender. E é isso, a vida é um aprendizado. E esse aprendizado nós vamos levar ao plano espiritual, a hora que nós deixarmos aqui. Por isso nós precisamos sempre estar aprendendo coisas boas, mas não só estarmos aprendendo coisas boas, edificantes, que nos tornem felizes e mais sábios e justos, mas precisamos ensinar esses conceitos de sabedoria, de justiça, do bem viver e de proporcionar bem viver também, dentro da possibilidade de cada um, àqueles que estão conosco, a todos nós que estamos juntos. A vida é uma constante aprendizado, e nesse constante aprendizado todos nós somos professores e alunos. Se nós não somos professores que estudamos para ser professores, nós somos professores das nossas atitudes, das nossas atividades, dos nossos pensamentos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos, da maneira como nós nos comportamos, né? Então, parabéns a todos os professores, né? Eu e Célia aqui também tivemos nosso tempo de professor, né? Ensinando nas escolas aqui de Americana, né? A Célia teve aula também no estado, nós temos aula aqui no Dom Pedro, por momentos muito bons, em que podemos conviver com muitas pessoas, né? E é tão bom, de repente, estamos andando na rua, alguém grita, professor, como é que está? Tudo bem? A gente olha, e às vezes, quando já se passou tanto tempo, por exemplo, terminei em 94 de dar aula, de vez em quando encontro alguém na rua, professor, a gente olha assim, e fala, mas nossa, mas quem que é? Eu nunca fui muito bom em guardar nomes, também, cada classe na época tinha 50, 60 alunos, né? Dava para 500 alunos às vezes, tão difícil. Mas é uma alegria, podemos reconhecer ali, né, aquele a quem nós auxiliamos de alguma maneira e sermos lembrados também por eles. E é assim que a vida vai se constituindo, nós vamos construindo, né, o nosso dia a dia, e que ele seja muito bom e sempre nos traga boas lembranças que a gente possa levar aonde quer que nós formos. Nosso abraço a todos os queridos professores desse Brasil varonil e desse mundo de Deus. Sempre nos espelhemos no magno professor para nossas vidas, nosso querido Mestre Jesus, que está sempre conosco. Cumprimentamos então hoje, olha aqui, aniversário da Andréia Portela de Souza, da Edna Gandolfo, lá do Rio Claro, grande abraço, Edna. Luiz Alberto Almeida, Jesus Mendes, Leonilda Vieira, olha, aniversariando hoje, Roberto Carlos também, Maria das Graças de Paula, então nosso grande abraço a todos vocês, aquele abraço coração a coração, e muita saúde, muito sucesso. E amanhã, Ellen Rodrigues, Samuel Pasqualini, Aiva Denison, Helena Lima, Maria Aparecida Brandão. Nosso abraço a todos vocês também. Deus abençoe imensamente a caminhada de todos. Sempre aprendendo, sempre ensinando coisas boas para que esse mundo seja mais perfumado, mais florido, mais alegre, mais iluminado pelo nosso caminhar e por aquilo que a gente possa doar um pouquinho de cada um de nós. Tá bom? Deus abençoe a todos. Então, nosso abraço também aqui, olha aí, para o Eliseu Gasparino, para o João Lopes, Tony, grande abraço, também o Carlos Eduardo Aragão, Lúcia Celim, que também estão conosco aqui no nosso encontro, e nós já vamos concluindo, olha aqui, pessoal, Eliseu Gasparino, sempre da belíssima Recife aqui, também conosco.
Vamos então, amigos, para o nosso encerramento, e esse encerramento fazemos a nossa prece de agradecimento, louvando o nosso Pai, mas também pedimos pelas pessoas que estão conosco. Pedimos o fortalecimento, de nosso Pai, as bênçãos sobre as pessoas que têm necessidades físicas, emocionais e qualquer tipo de problema que esteja dificultando um pouco sua caminhada aqui conosco. Pedimos por elas, pedimos por todos nós. Vocês, então, onde quer que estejam, mentalizem as pessoas que vocês sabem que têm necessidades, passando por dificuldades, mesmo que eu não tenham pedido nada para você, mas que nós sabemos que nosso coração generoso assim diz. Peça por ela. Esse é um momento que nós vamos pedir por todos nós. E nós aqui vamos orar então também pela Isadora Pérez Garcia, pela Elisiane Serra, Maria Angela Bela Basta, Lípcia de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Mudes da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Beatriz Pinheiro, Miliane Colucci, Fulane Colucci, Juliana Saldanha, Ilane Peroni, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Rosa de Cresta, Cheia de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Nadella Bastos, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, Bárbara Comete, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, Tercia Antonello, Antônio Donizete Neves, também pela Sônia Martins, pela nossa querida Ivonete, também pelo nosso amigo André, se recuperando. Recuperação para todos sob as bênçãos de Deus. Vamos então orar. E nesse início, tranquilizando o corpo e mente, ouvindo um pouquinho a melodia. Vamos lá? Pai nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos, Pai, em Seu nome, e sim, nós nos louvamos, nos agradecemos pela vida que nos concedestes, agradecemos a Mestre Jesus por estar sempre conosco, e felizes todos nós reunidos neste momento, unimos nossos pensamentos amorosos para vos louvar, vos agradecer, Pai, mas também para vos pedir por todos nós, por nossos irmãos necessitados, pedir pelos aniversariantes dos dias felizes, pedir pelos pais, seus filhos que estão aqui ao mundo aprendendo, ensinando todos nós, pedir por nossos entes queridos, familiares e amigos, por nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual. Pedir, sim, Pai, suas bênçãos a todos esses irmãos que aqui demos os nomes, e que em nossos lares mentalizamos, levando a vós suas necessidades que conheceis tão bem. Fortalece a todos e auxilia a todos nós, seus filhos, abençoando nossas famílias, com tantos compromissos assumidos entre todos nós. Abençoa ainda todos os seus filhos espalhados por este mundo, cumprindo suas missões, suas expiações, suas provas, passando por dificuldades, e tantas dificuldades causadas por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, nosso orgulho, vaidade, egoísmo. Auxilia-nos, Pai, a superar essas deficiências. Auxilia, abençoa os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que necessita, auxiliando nossos irmãos que estão à procura do trabalho, nossos irmãos que têm o seu trabalho e que o dignificam, nossos irmãos que nos dão o abençoado trabalho. E ainda pedimos por nossas casas de orações. Abençoa, pois lá vamos, Pai, para vos louvar, para vos agradecer. E assim ainda pedimos por esses irmãos que estão chegando ao mundo, por nossas crianças, jovens, adolescentes, procurando definir o seu caminho, e que esse caminho seja sempre fortalecido pelo amor,
pelo respeito, pela tolerância, pela indulgência, sabedoria, pela fraternidade, solidariedade, pelo amor, e que juntos, Pai, consigamos recuperar esse mundo que criastes para nós e que nós imprudentemente, por nossa ganância, por nossa ignorância, tanto já o prejudicamos. E agora ele clama por ajuda em sua recuperação. Auxilia-nos a recuperar. E assim, Pai, levamos a vós esta prece, rogando a vós suas bênçãos sobre todos nós, seus filhos, todos professores e alunos na caminhada do aprendizado, a que estamos aqui neste mundo, para que ficamos melhor a cada dia em nossas virtudes, que sejam ressaltadas e efetivamente por nós vivenciadas. Por isso, levamos a vós a abençoada prece que nosso Mestre nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. E assim, Pai, vos pedimos, teu amor, tua paz, a tua luz, tua misericórdia esteja conosco sempre e sempre. Com todos os seus filhos neste mundo, em seu universo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que seu amor, seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sobre todos nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que harmonizemos nossos lares onde ora estamos, que faça brilhar sempre a sua luz de justiça, de amor e de paz, e que a levemos onde for. Por isso, Pai, abençoa ainda nossos anjos da guarda, nossos bons espíritos e nossos irmãos que se perderam na caminhada, retornando ao caminho do bem tão necessário. Assim, resta-nos agradecer, amado Pai. Obrigado, Senhor. Agradecer a vós, querido Mestre Jesus, sempre conosco, e a vós, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. E assim seja, meu Pai, por sua graça, agora e sempre. Queridos amigos, vamos agradecendo então, nada como agradecer ao Pai pela vida acima de tudo, essa possibilidade de nós estarmos juntos, reconhecendo sua justiça, sabedoria, e nós caminhando, procurando fazermos o nosso melhor para nós e por aqueles também que estão conosco. Então, eu e Célia que aqui estamos agradecendo mais uma vez a participação, a presença de todos vocês, mandamos um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração. E já estamos aqui marcando um novo encontro para sexta-feira, daqui a pouco, 2 dias, onde estaremos novamente juntos, encerrando a semana, e como passa tudo rápido, olha só, já passou hoje metade do mês de outubro. Então a todos vocês uma linda noite, um bom descanso e com as graças de Deus, vamos nos retornar juntos na próxima sexta-feira. Fiquem todos maravilhosamente bem, distribuem aí o amor, as bênçãos recebidas, e sempre que a paz do Senhor esteja convosco, em seus lares, suas vidas e seus corações, conosco, sempre, sempre. Fiquem todos muito bem, muito agradecido pela participação, presença, e até sexta-feira. Tchau, fiquem todos muito bem.